Uma das coisas boas da fé cristã é não se preocupar com a perfeição externa. Não se preocupar que a gente não vai errar. Porque nós somos aceitos pela perfeição de Cristo. Eu estava pensando ali como é que eu ia colocar o meu ritmo dentro do lugar. Eu, quando tinha que bater nas pernas, batia no peito. Quando batia no peito, já batia fora do ritmo. Então eu vi que eu estou bastante fora do compasso. Mas eu disse, ainda bem que Deus me aceitou em Cristo Jesus. Isto me faz muito tranquilo. Um capítulo da Bíblia que me chama muita atenção e eu queria fazer uma leitura nele, numa versão da mensagem de Eugene Peterson. Eugene Peterson está já bem velhinho, mas ainda é um homem de Deus, um pastor americano que levou 30 anos para traduzir a Bíblia para uma linguagem um pouco mais sentido da mensagem. Porque traduzir é uma coisa muito difícil. E você, toda vez que traduz, acaba traindo o sentido da palavra. E o Eugênio conseguiu dar um sentido assim mais próximo. E ele, no capítulo 6, eu vou usar essa versão, se você tiver por aí, alguém pode ter, a mensagem de Eugene Peterson. Capítulo 6 de Gálatas. Carta aos Gálatas foi escrita pelo apóstolo Paulo para corrigir alguns erros, algumas entradas que a igreja da Galácia havia se perdido. O cristianismo saiu do judaísmo. E nós não somos judeus. O cristianismo é odre novo, é vinho novo em odre novo. Mas os judaizantes, eles sempre entram na igreja, eles são persistentes. Eles são adoecedores, porque eles querem viver pela lei. E o evangelho vive pela graça. Os religiosos, eles se infiltram dentro da igreja e querem manipular o conceito da igreja. E Paulo estava corrigindo isto. Não se preocupe com as crianças. Hoje nós tivemos uma caminhada muito boa aqui até o Euro. E com meio de menino, de velho, de tudo. Isso aqui é cristianismo. É barulho de criança, é gente sofrendo, é gente com dor. Não é perfeição. É caminhada. E caminhada tem de tudo. E nós temos que crescer com a nossa paciência. Eu fiquei pensando, Moisés passou o Mar Vermelho. É uma Curitiba, gente. Imagina uma Curitiba.
E quando eles passaram, era só Moisés. Depois, é que lá mais na frente, o Jetro entrou na história e disse assim, meu filho, o Jetro era o sogro dele, meu filho não vai nessa não, divide isso aí, de 1.000, de 100, de 50, de 10, vai dividindo isso aí para poder aliviar um pouco. Mas era só Moisés. E aquele povo, você imaginou? 3 milhões de pessoas, 2 milhões e tantos de pessoas, andando, de dia e de noite. É verdade que eles andavam por tribos. A tribo de Efraim eram 170 e poucos mil. A tribo de Manassés eram 213 mil. A tribo de não sei o quê era 100 e tantos mil. Mas você já imaginou 100 e tantos mil já de cada lado? E as famílias ali, e indo, e aquelas... Você assistia a gente morrendo, enterrava. Porque todo o povo que saiu de lá, só entraram 2. Morreu tudo. Só de homens foram 630 mil homens que morreram em 40 anos. Então era uma caminhada para passar o Mar Vermelho em uma noite. A largura do mar que se abriu, porque a gente não tem noção. Para 3 milhões de pessoas passar numa noite o Mar Vermelho, a largura, segundo um cálculo de um general americano que estudava estratégia, foi cerca de 5 quilômetros de largura. A gente fica pensando que foi um negocinho assim, o mar abriu assim um pedacinho, e aí passou. Não, é gente para passar ali, foi muita coisa. Mas aquilo era caminhada. A caminhada é isto. E tem gente sofrendo, tem gente com dor, tem isso, aquilo. Então, Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele está dizendo uma série de realidades que acontecem na história da igreja. E ele diz assim, amigos, vivam com criatividade. Se alguém cair em pecado, restaurem-no com espírito de perdão. Alguém caiu ali, tropeçou. Vamos restaurar. Caiu. O que vamos fazer com ele? O religioso já quer o seguinte, expulsa. Jesus diz assim, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Eu tenho 3 filhos. Quando meus filhos erram, como é que eu faço? Eu boto para fora de casa? Ou eu vou cuidar deles? Restaurem-no com perdão e guardem as críticas. Vocês podem precisar de perdão antes do dia terminar. Não seja crítico com o outro. Quando o Bernardo, domingo, pregando na igreja, disse, olha o dedo estirado, o dedo apontado. O pior é o seguinte, que você aponta um para o cara, um se aponta para Deus e 3 estão apontando para você. Agora, quando você acolhe, você tem os 10 dedos indo para acolher e amparar aquele que cai. Guardem as críticas. Vocês podem precisar de perdão antes que o dia termine. Hajam com misericórdia e estendam a mão aos oprimidos. O Evangelho não é uma religião. O Evangelho é uma caminhada dos filhos de Deus num deserto até chegar na Nova Jerusalém. É tempo de restauração, de acolhimento. Compartilhem aquilo que pesa a vocês e cumpram desse modo a lei de Cristo.
Se pensam que são bons demais para agir assim, estão muito enganados. Ajude a carregar o caixão. Eu tenho carregado muito caixão de defunto. E eu sou normalmente não estou na média das pessoas, sou um pouco mais alto. Então, quando eu pego na alça do caixão, normalmente do meu lado de baixo pegou um mais baixo do que eu. Então, ele deixa para o lado para lá e fica muito pesado. Eu tenho que fazer um pouco para... Na Arca da Aliança, quando tinha que levar a Arca da Aliança, tinha que ser 4 da mesma altura. Os sacerdotes tinham que pegar 4 que tivessem a mesma estatura para a arca não tombar e não pesar para um mais do que o outro. O princípio é, se eu estou mais alto, eu tenho que abaixar. Se eu sou mais sábio, eu tenho que ficar menos sábio. Se eu sou mais importante, eu tenho que ficar menos importante. Para compartilhar com os outros e para com essa bobagem de que nós somos privilegiados por Deus ter dado um pouco mais a cada um de nós. Cada um examine com cuidado a si mesmo a maneira segundo a qual está cumprindo a missão que recebeu e dediquem atenção total a ela. Nós temos uma missão, a missão não é nossa, é do Senhor. O ministério não é nosso, é o ministério de Cristo. E nós fomos convidados por Ele, ou convocados por Ele, para realizar esse ministério em prol da redenção, da restauração, da recuperação das pessoas, e não para estrupiá-las. Cada um examine cuidadosamente a si mesmo a maneira com a qual vem realizando esta missão. Não fiquem admirando vocês mesmos, nem comparando com as outras pessoas. Cada um precisa assumir o compromisso de fazer o melhor que puder com a sua vida. Não se compare. Fulano tem mais aptidão do que eu. Eu não tenho todas aquelas aptidões. Ou aquele que tem muitas, não se ache mais importante do que o outro. Equalize estes sentimentos. Vocês que já chegaram à maturidade, vocês que já estão mais maduros, sejam generosos com aqueles que os instruíram, compartilhando com eles tudo o que é de bom que possuem e experimentam. Vamos sentar juntos, vamos compartilhar. Compartilhar é uma das obras da cruz de Cristo. Não se enganem. Ninguém faz Deus de bobo. Toda pessoa colhe o que plantou. Quem planta egoísmo, ignorando a necessidade dos outros e o plano de Deus, colherá o mal. O resultado de sua vida será frutos inúteis, mas aquele que planta conforme Deus, permitindo que o Espírito faça a obra de crescimento nele, terá uma colheita de verdadeira vida, a vida eterna. Eu gosto desse texto quando ele diz assim, aquilo que você semear, isso também você vai colher. Eu nunca vi, às vezes a gente planta soja e nasce carrapicho junto. Mas ninguém planta soja e colhe milho. Isso que o homem plantar, ele vai colher. Quem planta carnalidade vai ter carnalidade. Isso é uma lei muito clara na Bíblia. Vocês que já chegaram à maturidade, então, sejam generosos e vocês não se enganem,
Portanto, não se cansem de fazer o bem. No tempo certo, teremos boa colheita. Se não desesperarmos nem desistirmos. Cada vez que tivermos chance, trabalhemos para o benefício de todos, a começar pelos mais próximos de nós na comunidade da fé. Vamos trabalhar em prol do que ele que precisa, se é da nossa fé. Nessas linhas finais, eu quero chamar a atenção para os traços grossos da minha caligrafia. Paulo está escrevendo esta carta, ele tinha normalmente um amanuense. O amanuense é aquele que escrevia com a mão, porque Paulo teve um problema, parece que um problema de vista depois daquela luz fulgurante que ele recebeu no caminho de Damasco, quando ele caiu por terra e ficou cego durante 3 dias. Parece que ele nunca mais teve recuperação da sua vista, e ele diz assim: vede com grandes letras vos escrevi do meu próprio punho. Sempre a parte final era ele que escrevia. Ele tinha vários amanuenses, como Lucas e outros, mas na hora de escrever o final era ele mesmo de próprio punho, e normalmente era com letras, como ele diz, grossas, para que ele está traduzindo assim, a caligrafia, para ressaltar a importância do que eu escrevi. Fui eu mesmo, Paulo, que escrevi isto aqui, não foi outra pessoa, não. Aqueles que tentam impor a vocês a prática da circuncisão, uma prática judaica antiga, têm um objetivo, um único: querem parecer bons sem fazer esforço, pois não têm coragem de viver a vida da fé que compartilha o sofrimento e a morte de Cristo. Eles querem viver pela lei, pelos cumprimentos da legalidade. A doutrina deles nada é, até porque nem eles guardam a lei. Eles falam com a boca, mas eles não conseguem guardar a lei. Observam apenas as leis que interessam os seus propósitos. Eu me lembro de uma vez que um homem muito rico aqui do estado de São Paulo, ele acabou crendo, ou acreditando, eu não sei se ele cria, não. E ele então resolveu fazer a família dele santa. Ele queria que todos os filhos, a nora, o pessoal da família se tornasse santo. Então, naquela denominação, santo era quem usava saia aqui abaixo do joelho, quem não usava calça boca de sino. Estou falando isso é da década de 60. Calça boca de sino, não tinha cabelo grande, eram as coisas externas. E ele tinha um filho que tinha uma calçona larga lá, boca de sino. A filha usava mini saia e botava batom. E então ele chegou para a família e disse assim: agora, de hoje em diante, aqui nessa casa, nós vamos viver a vida cristã de acordo com a palavra de Deus. E não quero mais esse negócio. Aí, meu filho, você vai cortar esse cabelo do cabeleira do Zezé. Naquela época tinha uma música de carnaval que dizia: olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Vai cortar essa cabeleira do Zezé aí, vai cortar esse cabelo. E você, minha filha, vai baixar essa saia que está acima, mostrando as pernas, as coxas. E ele foi descendo a foice em todo mundo. Aí chegou na vez da nora, que era a secretária da empresa dele, mas ela não era filha. E ele foi e disse: e você, minha filha, aí, você vai mudar esses costumes e tais e tais? E ela disse: tudo bem, mas o senhor também vai se santificar. Porque normalmente o santificador, ele tem um dedo apontando do que o outro tem que fazer, mas ele mesmo não tem. Você vai ter que se santificar. Aí ela disse: o senhor também vai ter que se santificar. Em quê?
o senhor paga o seu imposto de renda menos da metade na empresa. E o senhor sonega o ICMS. Então, daqui por diante, o senhor vai ter que declarar o certo. Então, ele pensou um pouco e disse: já que vocês não querem se santificar, vivam a vida do jeito que vocês quiserem. Agora, quando o negócio volta para a gente, o negócio melhor é dar uma saída, um tiro pela culatra. Não serve, meu irmão. Não guardam a lei e querem que os outros guardem. Observam apenas as leis que interessam. Eles querem que vocês sejam circuncidados para que possam se orgulhar do sucesso em recrutá-los para o lado deles, como quanto a mim, eu não vou me orgulhar de nada, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa daquela cruz, eu fui crucificado aos olhos do mundo, libertado da atmosfera sufocante da necessidade de agradar os outros e me encaixar nos padrões mesquinhos ditados por eles. Percebam que esta é a questão principal? Percebem? Não é que fazemos como submeter-se à circuncisão ou rejeitá-la. É o que Deus está fazendo. E Ele está criando algo novo, uma nova vida. Todos os que caminham por esse padrão são o verdadeiro Israel de Deus, são o povo escolhido. Paz e misericórdia seja com eles. Que coisa mais linda. A caminhada que nós temos que fazer é uma caminhada voltada para Deus e para aqueles que precisam, que estão carecendo de serem recuperados pela graça de Deus. Mas eu não me glorio a não ser na cruz de Cristo. Acho que foi anteontem à noite quando eu vi a corrida do Bahrein, os comentários do primeiro lugar, do segundo, quem caiu, quem não caiu, a disputa, porque a glória deste mundo é a glória do pódio, é a glória do primeiro, é a glória daquele que tem sucesso, tem poder. Agora Paulo vem com essa história: eu me glorio na cruz de Cristo. Que história é essa? O que o senhor quer dizer com isto? Cuidado com isso. A cruz não é uma doutrina. Ainda que haja muitas coisas, muitas verdades, ela não é um distintivo, não é um amuleto, não é uma joia para fazer. Eu, quando cheguei aqui em Londrina, eu usava na minha lapela do meu casaco uma cruz de ouro. E aquilo era um distintivo que eu tinha. Foi um colega de turma que me deu de presente, eu guardava aquilo com muito carinho. Mas quando o Senhor veio mostrar-me o significado da cruz de Cristo, eu tirei aquela cruz de ouro e ela foi derretida pelo irmão Paulo de Gueus para fazer uma joia para os meus filhos, ou para minha esposa, não sei para quem, eu sei que ele foi derretida. Não quero ter uma cruz, nem de outra realidade, a não ser a cruz encarnada no nosso modo de viver. A cruz é um projeto eterno de Deus, porque o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. A cruz é um projeto histórico de Deus, porque
Jesus Cristo foi crucificado no Calvário, mas a cruz é uma realidade espiritual que tem que ser reeditada nas nossas vidas todos os dias, levando sempre o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso modo de ser. Nela, na cruz, eu vou agora pedir vocês aqui, que tem Bíblias normais, não essas Bíblias. Agora nós vamos fazer aqui durante 1h30. Pode ficar tranquilo que não vai ser isso. Mas nós vamos caminhar aqui alguns versículos bíblicos e eu vou pedir que você leia. 1 Pedro 2, 24. 1 Pedro 2, 24. Enquanto isto, um abnegado filho do Altíssimo me arranja um copo de água, porque a garganta está começando a chispar. Por favor, Paulinho, você pode ler outra vez, um pouco mais pausado, este texto que o apóstolo Pedro, encarregado pelo Espírito Santo, nos coloca como verdade fundamental da obra da cruz? Levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que morte para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Tem umas coisas na Bíblia que Deus não delega para anjos. Por exemplo, o cuidado com a palavra de Deus é o próprio Deus quem vela pela sua palavra, velando Ele mesmo pela sua palavra. E a obra da redenção, não somos nós que temos que fazer alguma coisa, foi Ele que fez tudo. Ele disse, carregando Ele mesmo aqui é Jesus Cristo, em seu corpo, sobre o madeiro. O quê? O que ele levou? Não eram os pecados dele, são os nossos. Os nossos pecados. Eu lhe pergunto, quantos pecados Jesus Cristo levou ali na cruz sobre o madeiro? Todos quantos? Quantos? Ele levou seus pecados passados, ele levou seus pecados presentes, ele levou seus pecados futuros. Lógico, porque a obra de Deus é da eternidade à eternidade. O Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Quando, pela graça do Senhor, eu comecei a tomar conhecimento de que a obra do Senhor é atemporal, ela é atemporal. Obrigado, Mário. Isto me trouxe, sabe o quê? Um descanso. E ele diz aí, ele carregando os nossos pecados sobre o madeiro, para quê? Nós fôssemos mortos para o pecado. Se o pecado nos mata, quando Jesus morreu com os nossos pecados, ele nos fez mortos para os pecados, a fim de que nós pudéssemos viver para a justiça, e por suas chagas fostes curados, sarados, libertos de toda a culpa. Aquela senhora, recentemente eu a encontrei, que entrou um dia no meu gabinete gritando sobre o assassino, sem que eu pudesse saber o que ela estava dizendo. Ela dizia, eles gritam,
assassina, assassina. Eu digo, quem que grita? Eles quem? As crianças, que crianças? As que eu matei. Você matou crianças. Eu fiz 5 abortos. Tudo bem. A hora de você se horrorizar e arrepiar os cabelos. Não, é hora de você apresentar assumiu o pecado da humanidade ali na cruz, levando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro. Eu pude gastar um tempo com ela apresentando a escritura de alforria que o Senhor Jesus nos dá pela palavra. E eu tenho na minha mente, na minha memória, aquele momento em que a fisionomia dela passou de mente carregada de culpa para uma mente de aceitação pela graça de Deus. Aquilo descortinou. E ela disse, mas isso é bom demais para ser verdade. E eu disse, por ser verdade é que ele é bom. A verdade de Deus é que ele levou, e nós podemos viver sem esta cobrança na nossa história. Eu queria agora que lêssemos Hebreus capítulo 2, versículo 9. A salvação está garantida pela cruz. Hebreus capítulo 2, versículo 9. Eu quero saber qual é o demônio que pode me acusar agora diante desta obra de Jesus Cristo. Eu já fui sentenciado, meu irmão, condenado, julgado. O que é depois do julgamento, doutor Mário Rocha? E absolvido, ele sumiu. E absolvido, né? Já fui absolvido. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Meu povo, onde é que você está e eu, quando vamos caçar solução dentro de nós para resolver pagar pecado, se o Senhor Jesus já realizou essa obra ali na cruz? Nós temos que corrigir um cântico que a gente cantou na igreja domingo passado, que nós temos que coroar o Rei Jesus. Nós não temos que coroar, não. Ele já foi coroado de glória e de honra, porque pela graça de Deus, ele provou a morte em nosso favor. Nós não temos mais que fazer nada, porque quando ele disse, tudo está consumado, consumado está. Eu posso descansar. Eu vou contar mais outra vez essa história, porque isso me ajuda a entender. Eu tinha ido para os Estados Unidos numa bolsa de estudo, desci, fui lá para o estado de Nova York. Quando eu estava no final daquele encontro, nós estávamos num restaurante na cidade de Saratoga. De repente, no meio do restaurante, Mr. Paranagua, telephone call for you. Mr. Paranagua, telephone, e eu nem tá aí, porque Mr. Paranagua, eu não sei quem é Mr. Paranagua, eu nem estou aí. E um amigo disse assim, Glênio, estão chamando você no telefone. No telefone, eu fiquei a todo trêmulo. No telefone, numa cidade do interior de Nova York, me chamar por telefone, meu Deus. Aí eu tremi e fui atender o telefone. E, hello, alô,
Alô, quem está falando? Você pensa que eu não descubro onde você está? Mas quem é que está falando? Você não conhece a voz das suas ovelhas? Não, fala um pouquinho mais aí, que eu ainda estava tremendo. Eu pensava, deixei a mulher com crianças pequenas aqui, Mr. Paranaguá, no meio daquele negócio, isso aí veio... Aí ele disse, quem está falando? Rapaz, você não conhece? Aí fala mais um pouquinho. Quando ele falou, eu disse, Miguel... Como é que você me achou aqui, Miguel? Ele disse, eu telefonei para o FBI. O FBI descobriu você desceu em Nova York, e aí ele foi passando por todos os caminhos. Eu tinha ido numa bolsa de Rotary, e eles foram a Chicago, descobriram onde estava, descobriram a casa da mulher onde eu estava hospedado. A mulher disse que eu estava naquele restaurante e me descobriram lá. Aí ele diz assim, olha... Eu sei que você está terminando aí dentro de 4 dias seu curso aí, e você vai se encontrar comigo em Nova York, e nós vamos ficar mais uns 10 dias aqui nos Estados Unidos. Eu disse, rapaz, eu não posso. Ele disse, não pode por quê? Eu disse, eu tenho que voltar, minha mulher está lá esperando. Ele disse, eu já conversei com sua mulher. Aí eu disse, mas eu tenho que voltar, o único dinheiro que eu tinha naquela ocasião eram 120, 140 dólares. E eu não queria dizer que eu estava sem dinheiro. Eu disse, mas eu também não estou em condições. Ele disse, qual é a condição? Ele disse, mas Miguel, eu não posso ir, eu tenho que ir embora, a viagem está marcada. Ele disse, eu já desmarquei a viagem. E aí eu fui dando desculpa e ele foi me cortando todas as coisas, quando de repente ele disse, cara, eu sei que você está preocupado com o dinheiro, mas eu estou dizendo, você vai por minha conta. Eu não estou lhe perguntando se você tem ou não tem dinheiro, estou dizendo, você vai comigo por minha conta. E eu tive mais 10 dias nos Estados Unidos por conta dele, ele pagando tudo. Eu entendo um pouquinho do que é graça. Eu não queria receber, sabe, por causa de uma coisa chamada orgulho. Jesus Cristo já fez essa obra todinha lá na cruz. O que você tem que fazer mais? Eu me lembro que naquela viagem nós fomos num restaurante chique, lá da Flórida, e eu já olhando na conta aqui, eu sei que o cardápio era... E eu procurando o prato mais barato, porque era ele que ia pagar. E tem que ser pelo menos educado. E aí ele disse assim, olha, Glênio, esse peixe aqui com essa lagosta é o melhor prato daqui, era o mais caro. Você não entende Deus quando Deus faz as coisas. Nós somos sempre miseráveis, mas Deus costuma fazer coisas assim surpreendentes. Nela eu tenho uma salvação garantida, com passaporte e com todas as despesas pagas. Eu posso descansar. Isso foi um irmão me ensinando. Lá nessa cruz, eu já recebi, sabe o quê? Também a minha santificação. Eu queria que você lesse aí, Hebreus capítulo 10, verso 14. Hebreus 10, 14. Com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Uau! Como foi isso, pastor Eric? Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Quer dizer que eu sou santificado depois de ter sido aperfeiçoado para sempre. Com uma única oferta, Jesus ali na cruz aperfeiçoou
para sempre. Do ponto de vista de Deus, nós somos aperfeiçoados em Cristo Jesus. Por isso que eu disse, quando eu bato lá, pum, 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 sai troncho. Mas quando eu olho para Cristo Jesus, ali na cruz, realizando aquela tão grande salvação, eu me vejo totalmente perfeito nele. Não fico procurando o cheiro do meu sovaco para ver o que foi que eu fiz para merecer tão grande salvação. Isso aí é a oferta de Caim, com as suas obras, com o seu suor, para que ele receba alguma glória. Não. Alguém estava estudando a palavra de Deus a semana passada lá no... Eu disse, nós estamos estudando um livro com os homens, e a Bíblia mostra mais ou menos isto. A parte de Deus é fazer, e a nossa é crer. A parte de Deus é que Ele faz, e nós cremos. Mas Ele opera primeiro que nós creamos para Ele fazer. O que Ele já fez, já está feito. A base do que Ele está feito, nós cremos. Aí a minha irmã virou e disse assim, Glênio, não seria melhor trocar isto? A parte de Deus você crê e a nossa fazer? Eu disse, essa é que a religião quer que você faça. Você botar Deus para crer e você para fazer. Aí você dá mais segurança. Mas é isso que atrapalha, porque a obra de Deus, Ele chegou lá para os sacerdotes e disse, quando vocês pisarem a planta do pé no Jordão, a água vai se abrir. Eu vou fazer depois que você crê. Eu dou a minha palavra é esta, põe a planta do pé. Eu imagino aqueles 4 sacerdotes, mas os 2 da frente, chegando bem na ponta assim, Deus, abre, que nós vamos passar. E Deus dizendo, pisa, que eu vou abrir. Não, Senhor, abre que nós vamos passar. E o Senhor disse, não, pisa, eu vou abrir. Enquanto você não pisar, não vai ser aberto. Pisou e a água abriu. O pessoal dizia assim para Jesus, faze um milagre para que vejamos e creiamos. E Jesus disse, se é para ver, não é para crer. Se é para crer, não precisa ver. Se você vir, não é fé. Se você crer, você vai ver depois. Marta, Marta, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Não é se vires, crerás. Então eu tenho aqui toda a minha santificação já garantida no sacrifício da oferta de Jesus uma vez. Por isso que Paulo era contundente dizendo, eu me orgulho, eu me glorio na cruz de Cristo, porque nela eu estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. Jesus na cruz, ele ali selou uma paz. Vamos ver Colossenses capítulo 1, versículo 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Cadê a inimizade, Mário, entre nós dois? Se ele reconciliou consigo mesmo. Olha, não sou eu que me reconcilio com Deus. É Deus que se reconcilia comigo,
Porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Eu era o fugitivo de Deus e Deus veio atrás de mim. Eu corria de Deus e Deus corria atrás de mim. E Deus em Cristo me reconciliou com Ele. Vocês querem ver como ele diz lá, com a mulher do Oséias? A mulher do Oséias era adúltera. Adulterou a primeira vez e teve um filho. Adulterou a segunda vez e teve uma filha. E aí Deus vai e diz assim, vai lá e pega aquela prostituta e casa com ela outra vez. E desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás o Senhor. Agora, você que é professor de português, eu não sei se temos aqui algum gramático para me ensinar o que quer dizer isso, porque eu já mandei até para a Academia Brasileira de Letras. Desposar-te-ei comigo. Não é desposar-me-ás comigo, é desposar-te-ei comigo. Quer dizer, eu vou levar a minha mulher a casar comigo contra a vontade dela, mas pela minha vontade, a minha vontade conquista a vontade dela para ela se casar comigo de boa vontade. Isso só uma loucura divina. Eu não queria Deus e nem queria querê-lo, mas Ele me quis, e porque Ele me quis de tal maneira que minha vontade foi conquistada pela vontade dEle. Isso é a loucura do amor de Deus, que convence o rebelde para que o queira. E ele está dizendo aqui, olha, ele fez essa reconciliação com ele, tanto as coisas da terra como as coisas do céu. Deus por meio da cruz de Cristo. Eu queria ainda falar mais outras coisas, mas o que me chama muita atenção, também Efésios 2:16, é esta ideia da comunhão no povo de Deus. Efésios 2:16. Pera. Vamos começar do 14, pastor Érico. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Ambos aqui é judeu e gentio, adversários contundentes da história. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Acabou a inimizade. O doutor João Filson Sorém foi reitor do seminário onde eu estudei no Rio de Janeiro, foi meu professor. Ele era capelão do Exército Brasileiro na Segunda Guerra Mundial, quando as nossas tropas foram para a Itália. Dr. João Sorém contou essa história numa das classes lá no seminário. Ele disse que havia um sargento do Exército Brasileiro de Santa Catarina que falava alemão, e ele foi designado para pegar um grupo de soldados alemães que tinham sido capturados pela patrulha brasileira na guerra lá na Itália. E esses soldados foram trazidos para o lugar onde estava o exército brasileiro. E esse sargento, que era alemão, quer dizer, descendente de alemães, de Santa Catarina, até um tempo desses eu sabia o nome dele, eu acho que num dos meus livros eu coloquei o nome dele. Esse sargento tinha que fazer a vistoria nos soldados alemães e tirar as armas, tirar tudo que eles tinham. E havia um soldado que na sua jaqueta tinha algo pontiagudo subindo assim,
E o sargento brasileiro foi lá e bateu a mão em cima daquele troço que saía da jaqueta e arrancou. E quando ele arrancou, era um Novo Testamento de bolso que aquele soldado trazia na sua jaqueta. E naquele Novo Testamento, ele abriu assim, estava uma dedicatória dos jovens da Igreja Batista de Frankfurt, na Alemanha, àquele jovem soldado, para que nos momentos de folga da guerra ele pudesse ler a Bíblia. E havia uma dedicatória ali, o sargento leu, botou o Novo Testamento na sua jaqueta, na jaqueta do sargento, examinou todos os outros e pegou aquele soldado, tirou do grupo e levou para uma sala, tirou a farda do alemão que ele estava e botou uma farda brasileira, verde oliva, enxuta, um frio danado na Itália naquela ocasião, botou aquela e fez um café quente e estavam os dois tomando e falando em alemão quando o capitão chegou e olhou para o sargento conversando com aquele soldado e lógico que o sargento teve que fazer a continência e ele disse, o capitão virou e disse, sargento, que guerra é esta? Ele disse, capitão, a guerra acabou. Como acabou? Ele é um inimigo. Disse, não, esse é meu irmão. Ele não é meu inimigo. Ele foi lavado no mesmo sangue do Cordeiro. Que guerra é esta? Não, aqui não tem guerra. Ele é meu irmão. A guerra era só por desconhecer que nós fomos colocados em Cristo Jesus, onde todos os nossos pecados foram colocados nele, onde ele levou até a nossa santificação. Meu povo, onde é que você está querendo arranjar amizade? É na base de solidariedade? A nossa amizade é na base do sangue, é na base da cruz, é na base... Por isso que Paulo diz, eu tenho uma glória, gente. A minha glória é a glória louca da cruz de Cristo, onde eu encontrei uma redenção profunda. Acaba a inimizade. Quanto é que você deve agora? Colossenses 2,14. Quanto é que você deve, meu filho? Quanto é que você deve? Não devo mais nada, porque ele acabou com o escrito de dívida que era contra nós. Ali na cruz, pregou lá. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. Quanto você deve, Mário Rocha? Nada. Nada. A menininha de 8 anos, bebê, no avivamento de Keswick, na Inglaterra, ela levanta-se numa assembleia com 5.000 pessoas, ela diz assim, quando o adversário vem e bate na minha porta e me acusa, não, e vem, eu atendo, aí ele me acusa, que eu estou devendo, eu respondo para ele, vá cobrar do meu irmão, porque ele já pagou essa conta. 8 anos. Isso é revelação. Vai cobrar do meu irmão mais velho, porque ele já pagou essa conta. Eu tenho insistido tanta gente aí com 50, 60, 70, 80 anos, ainda querendo se justificar. Você está se justificando porque você não se vê justificado em Cristo. Porque se você se vir justificado em Cristo, você não se justifica.
Você acusa porque você nunca foi liberto. E você se justifica porque você não se vê justificado em Cristo. Porque se você se visse, você ia dizer assim, lamentavelmente, essa conta já foi paga. O que eu vou fazer? Eu já contei, mas vamos contar as mesmas histórias, não tem problema. Os meninos pequenos. Pai, vamos almoçar no aquele restaurante ali do hotel. Cabeça. Sumatra. Meu filho não tem dinheiro para gastar nesse restaurante, não. O dinheiro aqui é curto. Não. Vai, vamos embora buscar lá, que os colegas de escola dizem que lá é bom, não sei o quê. Aí um dia alguém me deu uma oferta, eu disse, vamos lá. Aí fomos lá. E eu disse, olha gente, cardápio de restaurante chique, a gente olha o preço do lado de cá e vê o mais baixo. Porque não, tem uns preços que são altos. Vamos ver. Aí nós comemos bem, mas olhando o preço. Terminou o almoço, lá fui eu, chamei o garçom, senhor garçom, por favor. Aí o garçom veio e disse, a conta, por favor. Ele foi lá dentro, daqui a pouco ele voltou e disse, a sua conta está paga. Paga? Quem pagou? A pessoa que pagou pediu para ficar no anonimato. Eu olhei naquele restaurante para ver quem tinha sido e procurava, não me via nenhuma face conhecida. Aí foi a minha lamentação. Ô, desgraça! Por que eu não comi aquele prato mais caro? Sabe por quê? Por ignorância. Porque a gente, quando tem que pagar, sou eu que tenho que pagar. Mas quando Jesus pagou, dava para a gente ficar mais. E não tem dívida, meu irmão. Não tem mais dívida. Você sabe o que aconteceu além disso? Veja o verso de baixo aí, Mário Rocha, você que estava lendo. O 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Como é que é isso aí? Você que é advogado, me conta o que é isso aí. O senhor quer saber do aspecto jurídico? É. Despojo é o que pertence ao morto. Ao morto. O que ele diz aí? E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O que Satanás tem agora a fazer com os filhos de Deus? Se você souber o que ele tem a fazer, ele faz no céu. Ele acusa os filhos de Deus no céu. Porque ele não pode acusar aqui na terra, porque ele já perdeu toda a condição, porque eu tenho uma declaração de Deus de que aquilo foi pregado na cruz, o escrito da dívida, e ele colocou fora, desempregou os principados e potestades. Eu tenho visto um cristianismo atual que as pessoas dão mais valor ao diabo e às obras do diabo do que à obra de Jesus Cristo realizada. E tem gente que vive o tempo todo expulsando o diabo para tudo quanto é lado. Meu irmão, o diabo está vencido ali na cruz por Cristo Jesus. Ele ainda não foi destruído, mas vencido ele foi vencido. Eu não quero saber mais de diabo, porque Jesus Cristo é vencedor e eu sou mais do que vencedor por meio daquele que nos amou. Eu queria que você observasse que a comunhão feita pelo Senhor já foi realizada. E nós precisamos agora simplesmente curtir esta comunhão que ele realizou entre os irmãos, porque tudo já foi completamente realizado na cruz.
O projeto é eterno, o fato é histórico e a realidade é espiritual. E nós podemos viver sob a alforria do reino da graça de Deus. Eu, se estivesse numa igreja que as pessoas crescem nesse fato de verdade, ia fazer um pampeiro dizendo aleluia, aleluia, mas como a gente duvida de Deus, a gente fica assim, será? Será que Deus fez isso mesmo? Pois é. E aqui nesse grupo tem um bocado de gente estrupiada. Histórias, problemas, gente que vem de várias culturas familiares adoecidas. Ninguém aqui vai estar perfeito. Mas há uma pessoa que se interessa por esse tipo de gente, que vem buscar esse povo e que não tem medo de pecado, porque ele já assumiu todos, que não tem preocupação com a aparência. Eu queria que simplesmente incentivá-los a vocês fazerem striptease na frente do Senhor Jesus Cristo, a se desnudarem dessas aparências ou dessas coisas que são absolutamente inócuas. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, puseram lá uma tangueta para cobrir as partes sexuais deles, como se estivesse escondendo-se de Deus. A primeira coisa que Deus fez foi preparar um belo traje de pele de animal, tirar a tangueta dele e diz assim, vocês vão ser financiados pela minha cobertura. E a minha cobertura é Cristo. Se você está revestido de Cristo, você não precisa viver essa vida medíocre do seu histórico, você pode viver a celebração de uma aceitação incondicional. Aquele cara que entrou na ceia da festa e o dono da festa chegou e disse, como é que esse cara entrou sem as minhas vestes festivais? Tira ele, porque aqui na minha só vem quem estiver vestido com a suficiência de Jesus Cristo. Que Deus lhe dê essa condição de viver de Cristo, por Cristo e para Cristo. Que você e eu sejamos simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Eu estou com esse dedo machucado aqui porque eu fui expulsar uma pomba que entrou no sótão da minha casa. Elas são tão desesperadamente ingênuas e simples. Você tira elas, elas voltam. Você tira, elas voltam. Você tira, elas voltam. Você tira, elas voltam. E eu já estava irritado com ela. Peguei uma toalha e dizendo, sai, mas tem uma grade, e ela não, com a grade ela não vê direito, a janela aberta. E quando eu fui fazer assim, bati com o dedo em cima de um móvel e cortou. E eu disse, pomba miserável. Aí logo Deus me disse assim, é porque ela é simples e você é arrogante. Você quer tirá-la de qualquer jeito. Aquela pomba me deu uma bela lição. Eu queria que eu e você pudéssemos ser tão bobos como aquela pomba, mas que também tivéssemos a prudência das serpentes. Vocês não vão ver, aqui nessa chácara tem muita serpente. Eu mesmo já matei umas 10 ou 12 nessa história aqui. Mas elas não andam fazendo trottoir por aí, não. Elas não andam passeando, não. Elas são recatadas, nunca mordeu ninguém. Eu tenho muito menos medo das cobras que tenho aqui do que das que estão aqui dentro. Essas eu tenho pavor, porque essas aí adoecem as pessoas, mordem as pessoas e envenenam as pessoas. Mas graças a Deus que Jesus Cristo foi para a cruz como uma serpente, assim como Moisés levantou a serpente no deserto.
para atrair todas as serpentes e crucificá-las ali na cruz com ele. Ele se tornou realmente a nossa libertação do veneno. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.